9h13, o Atualidade vai direto para conferir a previsão do tempo agora para o fim de semana. E aí, seu Cléo Kuhn? Pois é, Andressa, final de semana com previsão de tempo ruim, muito ruim para o estado, por causa do retorno das pancadas de chuva e por causa do retorno das pancadas de chuva que não são tão fracas assim, e elas vão dominar principalmente a metade norte do estado, tanto no sábado quanto no domingo. No sábado, pelo visto, chove mais do que no domingo, mas no domingo a chuva também não é desprezível, principalmente porque já vai pegar tudo mais cheio. Aliás, a chuva que ocorre amanhã à tarde, principalmente, mas já acontece pela manhã, daqui a 24 horas a gente tem chuva. Talvez não em Porto Alegre, mas com certeza em Caxias do Sul, Passo Fundo, e descendo a região das Hortênsias e chegando aqui um pouquinho lá perto das 11. Então, a gente, repito, daqui a 24 horas tem chuva. A gente às vezes não fala sábado, o cara não une, alguma cara fala 24 horas, então fica mais atento. E não é uma chuva tão pequena assim e já vai encontrar os rios cheios, porque os rios não estão esvaziando no estado, os rios não estão baixando o seu nível da forma que a gente esperava que baixasse. Então, a água já encontra o nível do rio mais elevado. E quando ela gira em torno de 100 a 150 litros por metro quadrado, e pega uma área que não é tão pequena assim, que envolve pelo menos o Planalto e a Serra, a gente acaba tendo aí uma quilometragem grande, multiplicando por esses litros d'água por metro quadrado, é muito metro quadrado e é muita água caindo. E tudo isso obrigatoriamente cai nos rios. Uma parcela que cai no Planalto vai para o lado do Rio Uruguai. Aí está uma certa tranquilidade para quem? Para nós, porque o pessoal do Rio Uruguai vai continuar cada vez mais preocupado, porque a água vai subir no Rio Uruguai. A outra parte da chuva que cai, especialmente do Planalto mais voltado para a Serra, vai obrigatoriamente descer aqui para o Guaíba. Tem uma parte também que cai na Serra e vai lá para o Pelotas, Rio Pelotas, né? Vai para Mampituba e sai para o oceano. Ali a gente fica livre dessa situação. Tem uma outra parte que sai aqui por alguns rios que descem ali em direção ao litoral norte. Mas a maior parte vai cair aqui em Porto Alegre e vai provocar transtornos. Se não sábado e domingo, que são os dias da chuva e direto, mas lá por terça-feira a situação já começa a se complicar quando essa água chega aqui. E também boa parte dessa chuva que cai entre o Planalto e vem para o centro do estado. E se ela vem para o centro do estado, vai pegar os afluentes da margem esquerda do Rio Jacuí. Tem um pouco de chuva também no sul, e aí vai pegar afluentes do Rio Jacuí da margem direita também. Então é bem complicado. E principalmente quando a gente fala do Rio Uruguai, vai chover na fronteira oeste. E vai chover bem por lá também. Isso vai manter os rios da fronteira oeste, que já estão cheios, ainda mais cheios, principalmente porque eles não vão conseguir largar a água deles no Rio Uruguai, porque o Rio Uruguai fica cheio. É tipo a Rua Feijó aqui, do Feijó, ela não consegue entrar no Gravataí porque o Gravataí fica alto, então ela acaba até voltando. E lá nessa região do noroeste faz a mesma coisa no oeste do estado. Quando o Uruguai está muito cheio, a água, em vez de ir, ela volta, então atrapalha. Então ali o pessoal tem que ficar atento. No centro do estado a gente já teve problemas e vai continuar, então muita atenção. E Porto Alegre é aquela coisa, todo mundo de olho na régua ali e vendo ali que altura que vai ficar, mas sabendo que é bem provável que ela ultrapasse. A gente tem alguns pequenos alagamentos na região, mas pequenos e inevitáveis por causa da chuva. E depois disso o tempo fica mais seco para a semana que vem, mas mais frio. Então, quer dizer, além da gente colocar essa quantidade grande de umidade, a gente também vai ter um frio com temperaturas negativas, talvez na segunda, com certeza terça e quarta. E olha, se não der temperatura negativa na quinta, ela fica muito perto de 0 grau, ou seja, é um frio bastante forte. E levem em consideração que Porto Alegre tem chuva de quarta para quinta, mas não vai pegar o resto do estado, não, é nós aqui. É essa ponta norte da Lagoa dos Patos e o litoral norte. Então teremos um pouco de chuva aqui entre a quarta e a quinta-feira, aumentando a sensação e os efeitos do frio. Portanto, todo cuidado é pouco a partir de amanhã aqui no estado do Rio Grande do Sul, seja com a chuva, seja com o frio, que é bastante intenso, e a gente fica na expectativa de que não tenha coisa tão forte pela frente, mas não se tem nenhuma garantia de que isso não possa ocorrer novamente entre julho e agosto aqui no estado do Rio Grande do Sul. Andressa. 9h18.
Cléo, com a previsão do tempo pro fim de semana, pra próxima semana. Obrigada, Cléo. Bom fim de pra ti, tá, Cléo? Obrigado, André, igualmente. Então tá bom. 9h18. Fala, Rosane. O presidente da Associação dos Cartórios, o Lamana Paiva, mandou uma mensagem para o secretário André Machado, enquanto ele estava aqui, dizendo que não é justa essa reclamação que os ouvintes fizeram aqui, de que os cartórios estariam atrasando a liberação dos documentos para fazer, enfim, para as pessoas receberem as suas casas. Ele diz que os cartórios estão colaborando com tudo, inclusive com emolumentos, e que eu tenho que me atualizar. Eu, Rosane, tenho que me atualizar. Caro Lamana Paiva, quem tem que se atualizar, então, são as pessoas que estão na fila lá da Caixa e os corretores de imóveis que mandaram muitas mensagens aqui com esta reclamação. Eu estava, como disse naquele momento, lendo as mensagens dos ouvintes e alguns citando casos de até 20 dias para atualização daquele documento, né, da propriedade para assinar a escritura. 9h19, tema das casas, das moradias, do qual a gente falou na primeira hora do Gaúcho Atualidade. A gente falava um pouco sobre a Juliana Marins, né? Porque a Andressa deu a informação de que a autópsia sinalizou que ela morreu de hemorragia 20 minutos depois de ter sofrido os ferimentos, que foi, né, um ferimento bastante pesado. E eu questionei, porque achei que fosse 20 minutos logo depois da primeira queda dela, ter caído na trilha, sendo que a gente tinha aquela imagem, aquele vídeo dela se movimentando, né? Enfim, reforçando que é um caso que me abalou particularmente muito nesta semana. E aí até um ouvinte trouxe aqui uma ponderação, né, Rosane, de que seria, a autópsia sinalizou 20 minutos após uma queda, não necessariamente a primeira queda, porque ela foi caindo, né, depois de ter saído da trilha, ela teve outras quedas, tanto que ela foi encontrada em distâncias maiores do que se identificava em determinados momentos. No primeiro momento ela caiu e tem essa imagem dela se mexendo, mas depois ela desceu mais 300 metros. Ela teve uma segunda queda de 300 metros. Eu acho que até ela teve mais outra ainda. Mas no primeiro disseram 300 metros. Então, que essa pessoa lembra que o traumatismo, a autópsia não diz que foi depois da primeira queda, foi depois do traumatismo, 20 em alguma minutos. Das quedas, então pode ter sido na segunda, que daí explica essa... O vídeo dela se movimentando, que foi a primeira imagem que tiveram, ou que o guia teve quando voltou. Porque ela ficou, lembrando, ela ficou sozinha para trás na trilha, uma trilha extremamente perigosa. 9h21, Rosane, além de dizer que já era a terceira São João que a gente estava passando na chegada a Rio Grande, outra coisa nos chamou a atenção na entrada. Obras, né? Muitas obras. Eu fiquei, opa! A última vez que eu tinha ido a Rio Grande não tinha tudo aquilo, né? Uma parte pronta, mas uma boa parte em execução.